Ô Teixeira, o negócio é o seguinte. Essa pergunta que você fez, ela é extremamente interessante. Eu vou te dar um maior exemplo que é da tua época. Essa turma que tá aí não viveu isso, nem era nascida ainda. A ditadura militar, já no seu auge, chegando ao fim, em 82, devido à anistia ampla e irrestrita, o Leonel de Moura Brizola conseguiu chegar vivo ao Brasil. Vivo. Porque tentaram matar o Brizola várias vezes, inclusive envenenado. Ele foi muito mal, uma unidade médica, e os caras conseguiram reverter o envenenamento e ele sobreviveu. Aí ele correu para Portugal, aonde foi recepcionado pelo presidente de lá, que era o Soares, colocou ele numa residência com uma equipe de segurança 24 horas. E ali ele ficou até retornar para o Brasil anistiado. Então, ele se candidatou a governador do Rio de Janeiro em 82. Ele estava na frente nas pesquisas, não tinha jeito, era Brizola. Entendeu? Aí o que a ditadura? A ditadura não engolia o Leonel de Moura Brizola de jeito nenhum. Porque eles queriam eliminar. Eles eliminaram os maiores líderes, Juscelino, Jango, Lacerda e muitos outros deputados aí da época. O Rubens Braga, aquela turma toda. Mas não conseguiram fazer com o Brizola. Eles correram atrás do Brizola, mas não conseguiram. Entendeu? Aí o Brizola, serviço dele de inteligência, olha, havia um plano, né, do Exército de fraudar as eleições. O que eles iam fazer? Olha só, quem trabalhou nas eleições sabia que isso acontecia. Tá entendendo? Quem não trabalhou não adianta. Até os caras que trabalharam e fingem que não trabalharam, não comentam que trabalharam. Tá entendendo? Então o que acontece? As urnas, né? Na época, os votos eram encaminhados para a central, por exemplo, do Rio de Janeiro, para lá serem contados, né? Eles não eram contados nas sessões, não, para serem contados. Tá entendendo? Então, e aquelas caixas? O que eles faziam? No caminho, eles pegavam aquelas caixas e trocavam os votos. Tá entendendo? E o Brizola então gritou e veio o pessoal do estrangeiro para cá para fiscalizar as caixas que conduziam os votos impressos para a central para a recortagem. Eles iam junto nos carros para evitar, né, que a ditadura trocasse as caixas. E aí Brizola se consagrou governador do Rio de Janeiro. E o pessoal que trabalhava no Exército naquela época, né? Brilhante Ustra, Braga Neto, Heleno e os filhotinhos, né? Eles sabiam desse plano, eles até participariam disso. Tá entendendo? O que aconteceu? O Fernando Henrique, vendo que a organização criminosa cresceu no Rio de Janeiro, né? São Paulo, e depois se espalhando por Minas e outros lugares, o que ele fez? Ele conseguiu, no Congresso, aprovar as urnas eletrônicas, porque ali as fraudes eram extremamente difíceis de serem realizadas. Muito difíceis, porque elas não são... As urnas não são online, né? Elas são offline, então não tem como você cometer fraude ali, né? Então, todo mundo aplaudiu isso, todo mundo aplaudiu. Muitos caras que hoje mentem sobre as urnas eletrônicas, mentem porque eles queriam fazer isso com as organizações criminosas. Ele tinha um plano, principalmente nas grandes capitais, Minas, São Paulo e Rio, e fraudar as eleições com voto impresso, como era feito antigamente. Antes de Getúlio era pior,
Mas aí Getúlio criou o Tribunal Superior Eleitoral e o voto feminino, né? Aí a situação melhorou. Mas naquela época não havia a organização criminosa que hoje existe no país. Milícias, a organização do tráfico, conspiradores, não existiam essas coisas, né? Era um país sério. Tá entendendo? Agora não, agora é um país de corruptos, de ladrões que fazem tudo para se perpetuar no poder, para continuar roubando. A ideia deles é essa. Eles não têm nenhum projeto de governo, não tem realizações, não tem feitos, não tem nada. Mas mesmo assim os seus adoradores acham que eles são supra-sumo do Brasil. Tá entendendo? E aí o Fernando Henrique Cardoso conseguiu implantar as urnas eletrônicas. E eu conhecia vários juízes naquela época, eles comentaram comigo, o Jaime Boentes começou a comentar, porra, era o maior problema. Eu rabiscava os votos para anular os votos, tá entendendo? Colocavam outras cédulas com voto para os interessados, né, deles, né? Tá entendendo? Era um problema sério isso, entende? Então a urna eletrônica acabou com isso. Tá entendendo? Mas o cara tem bronca porque ele tentou implantar isso para fraudar as eleições. Agora, veja bem, o que o Trump fez lá nos Estados Unidos, e na minha opinião foi bem menor do que foi feito aqui, apesar de ter havido mortes lá no conflito, mas a conspiração daqui foi bem pior, né? Porque havia bomba para explodir um aeroporto, só não explodiu o aeroporto por milagre, ia morrer muita gente, tá entendendo? E outras coisas mais, né? Tá entendendo? Você vê o que eles fizeram? Eles impediram o Nordeste de votar. Só ali os embargadores fizeram um relatório dos estados do Nordeste que 6, 7 milhões de pessoas deixaram de votar. Tá entendendo? Por isso que deu essa diferença menor. Tá entendendo? Agora imagine lá em Minas. Em Minas também aconteceu isso. Tá entendendo? Não na proporção do Nordeste, mas aconteceu. Tá entendendo? Então, é isso que eles querem fazer. Eles querem fraudar as eleições para se perpetuar no poder, para roubar. A ausência de projetos, ausências de realizações, ausência de feitos, tá entendendo? Agora, lá nos Estados Unidos, o Trump está sendo processado, está sendo ouvido rapidamente, tá entendendo? Aqui está demorando, mas lá é diferente. Lá você tem homens honestos, dignos, probos, né, do bem, e realizam logo. Né? Aqui não, aqui você tinha um cara que era ligado à quadrilha, tá entendendo? Um cara que era o titular da ação penal. Então ele botava tudo para debaixo do tapete e não fazia nada. Lá não, lá o cara está sendo processado, tá entendendo? E aqui não, aqui só ficam, vamos ouvir o Heleno agora, o que o Heleno vai falar? Não, eu não sei de nada disso não. Ele despachava coisa, despachava, mas não a BIM paralela. Não sei nada disso. Ele está perdendo tempo. No meu entender, está perdendo tempo. Tá entendendo? O que ele já tem de prova material, já era para eles ter tomado providências. Não estão tomando, não sei porquê. Depois a gente pode até saber porquê. Há dias atrás eu falava, não, eles estão fazendo um serial de provas de material, tá entendendo? Para poder pegar e mostrar, ó, esse é um bandidão, tal. Mas agora já chegou a uma situação que, se não for feito logo isso, o cara está voltando a incitar as massas. Já poderia ser preso preventivamente, tá entendendo? Agora eu não sei porque que não estão fazendo, né? Sinceramente não sei. Tá bom? Mas é isso que o cara queria fazer, porque aí os milicianos iam pegar as caixas, trocar os votos, e ele
iria se consagrar nesses 3 estados que tem o maior rebanho eleitoral, né? Reduto eleitoral, São Paulo, Minas e Rio. Ele ia levar uma votação expressiva, tá entendendo? Juntamente com o Sul, né? Santa Catarina, Paraná, principalmente, e venceria as eleições. É isso que ia acontecer. Aí, como ele não conseguiu, ele tem uma bronca do cacete. Aí, o que ele ia fazer? Ele diz que o judiciário fez. Tá entendendo? Sem provas, né? Sem provas. Tá bom? Ô Teixeira, gostou aí da explanação? Ah, valeu, um abraço, tchau.